Salve, salve! Aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos hoje fazer operações fundamentais de notação científica. A mesma vamos fazer hoje, adição e subtração. Vamos lá, colocar a mão na massa? Primeiramente falando sobre adição. Adição, para fazer uma adição de duas unidades em notação científica, que os expoentes ou em ordem de grandeza 10 sejam iguais. É necessário para fazer essa operação que as duas grandezas do expoente sejam iguais. Beleza? Esse é um dos quesitos para fazer estas operações. Para isso, então, basta deixar em evidência a potência de 10, que é comum para realizar os cálculos da mantisa. Como assim, Emanuel? Vamos lá, vamos ver na prática, beleza? Para o modelo de uma forma geral, nós temos aqui, vamos supor que aqui seja aquele n grandão seja o 1 e aqui seja o n grandão 2. Então, como o n não é igual a A vezes 10 elevado ao expoente, chamamos aqui da mantisa de A. Para esse segundo número aqui, chamamos de B. E se tivesse mais números, chamaríamos de C, D e assim sucessivamente. Aqui é para um caso geral, com dois expoentes que vai seguir a mesma ideia. A vezes 10 elevado a B. Para que a soma aconteça, é necessário que os expoentes para ambos os casos sejam iguais. Beleza? Como os dois casos aqui são iguais, o que é que a gente vai fazer? Conservar esse expoente aqui, 10 elevado a B, que já está aqui, e somar então os outros valores, A mais B, que está aqui. Com isso, fazendo a soma aqui de A mais B, vezes 10 elevado a B, teremos o resultado da adição da notação científica. Para esses casos, galera, devemos ter muito cuidado ao somarmos ou até mesmo ao subtrair números escritos em notação científica, principalmente quando seus expoentes não coincidem, não são iguais, pois os expoentes dos números têm que ter a mesma ordem de grandeza. Se houver diferença, devemos realizar uma conversão para que não ocorra erros referente ao cálculo final. Beleza? Se esses dois expoentes forem diferentes, precisamos então igualar os dois para obter a resposta final. Beleza? Vamos para o passo a passo para a resolução deste exemplo. Primeira coisa que nós temos que olhar é se os expoentes são todos iguais. Aqui 2, 3 e menos 1. Todos os expoentes são diferentes. Então vai ser necessário deixarmos os expoentes iguais em todos os casos, beleza? Então, vamos fazer qual? Vamos deixar qual valor igual aqui? Essa escolha é opcional, sabendo que no final a resposta vai dar a mesma, beleza? Para o caso aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar os três expoentes iguais. Vamos deixar aqui 10 a segunda dessa mesma forma. Vamos fazer a alteração simplesmente dos outros, dos demais, tudo bem? Vamos lá? Nós ficaremos aqui com 1,7 vezes 10 a segunda, mais aqui, como é o caso, se nós andamos para a direita, nós subtraímos. Se andamos para a esquerda, nós aumentamos. Então, se nós queremos subtrair um valor aqui, nós vamos fazer o quê? Andar, no caso, para a direita. Vamos precisar diminuir uma casa. Nós não queremos igualar aqui, chegar a 2, não é isso? Então, vai ficar 23, andamos uma casa com a vírgula, e subtraímos um valor aqui, 23,79 vezes 10 a segunda. Para o caso aqui, esses dois expoentes já estão iguais, então para esse caso aqui não precisa mais de mudança. Agora, para esse outro caso aqui, nós vamos precisar andar quantos? Vamos precisar somar mais 3 aqui, não é isso? Somar aqui mais 3, para dar igual a 2, pois menos 1 mais 3 igual a 2, beleza? Então, para mim andar para esse caso aqui, eu estou em menos e quero acrescentar valor, aumentar valor, então vou precisar fazer o quê? Andar para a esquerda, certo? Então, ficamos para esse caso com 0,
a gente precisou andar quantas casas? 1, 2, 3. Precisamos andar 3 casas, não é isso? Como aqui, depois daqui, já entrou um zero, uma vírgula, um zero e uma vírgula, a gente, para o caso, vai ter 0,000346 vezes 10 a segunda. Não é a segunda, que aqui já foi arredondado. Então, aqui ficou os 3 valores já iguais. Consequentemente, isso aqui será A1, isso aqui será A2, isso aqui será A3. O valor em notação, eles já estão todos iguais. Vamos precisar isolar o 10 a segunda, certo? E somar os 3 valores. Como assim? Vai ficar então A1 mais A2 mais A3, tudo isso vezes 10 elevado à segunda, pois todos os valores estão iguais, então conserva os 3 valores, tudo bem? Igualando então, vamos ficar aqui A1 é 1,7, mais A2, 23,79, mais A3, 0,00346, tudo isso vezes 10 a segunda. Ao somarmos aqui o valor, teremos então 25,49346 vezes 10 a segunda. Só que aqui tem um problema, porque A ele não está dentro daquele intervalo esperado por nós, que é A maior ou igual a 1 e menor que 10. Ele não está dentro desse intervalo. Então precisamos o quê? Diminuir uma casa aqui. Consequentemente, vamos andar uma casa com a vírgula para a esquerda. Então, para a esquerda a gente faz o quê? A gente aumenta, não é isso? Então vai ficar 2,54946 vezes 10 elevado a quanto? A 2 mais 1, beleza? Ficando então isso aqui igual a 2,54946 vezes 10 elevado à terceira. Com isso então concluímos aqui a resposta de soma, beleza? Agora indo para o caso de subtração, assim como nos nossos cálculos no dia a dia mesmo, a subtração não diferencia dos nossos cálculos. Ela é o inverso da adição. Assim como na adição, que os números eles precisam, assim como na adição, que o expoente ele precisa estar na mesma ordem de grandeza para que a gente consiga estar fazendo o procedimento, a mesma coisa será aqui. Então, fica dessa seguinte forma: A vezes 10 elevado a B menos B vezes 10 elevado a B. Os dois expoentes precisam estar iguais, os dois elementos precisam estar iguais, para que consiga então ser feito os cálculos, beleza? Ao fazermos isso, colocaremos aqui os elementos em questão e subtraímos os dois números, já que A vai subtrair de B. Anteriormente, no caso, a gente somava. Agora a gente vai fazer a subtração devido ao sinal. Lembrando que esse caso também é válido para quando tiver mais números. Vamos agora para a prática mesmo, botar a mão na massa. Vamos lá? Para esse caso aqui eu coloquei só 2 valores para fazer essa subtração, beleza? Mas como é que a gente vamos proceder? Primeira coisa é verificar se os expoentes são iguais. Não são iguais, são diferentes. Então precisamos o quê? Deixar os dois expoentes iguais. Então como é que a gente vai fazer? Nós temos as duas escolhas, tanto de aumentar um número aqui, quanto de subtrair um número aqui. Vamos fazer a subtração então para esse caso. Se nós vamos subtrair um número daqui, qual é o elemento que a gente vai precisar utilizar? Vamos lá. Se nós andamos no caso a vírgula para a direita,
Consequentemente, iremos o quê? Subtrair um valor em cima. Se andarmos para a esquerda, iremos, no caso, somar um valor em cima. Beleza? Então, vamos precisar andar uma casa com a vírgula para a direita. Ficando, então, 23,79 vezes 10 elevado a quanto? 3 menos 1, que será 2. Menos o valor aqui, que será o mesmo, 1,7 vezes 10 elevado à segunda. Com isso, chamaremos esse valor aqui de A1, esse segundo valor aqui de A2. Então, teremos que, parênteses, A1 menos A2 vezes 10 elevado à segunda, sendo igual a, pegamos o valor de A1, que é 23,79, menos A2, que é 1,7, vezes 10 elevado à segunda. Então, a gente ficamos com 23,79 menos 1,7, ficando então 22,09 vezes 10 à segunda. Teremos aqui, no caso, então, um número fora do intervalo esperado, que é que A seja maior ou igual a 1 e menor que 10. Está fora desse intervalo, é 22,09, é maior do que 10. Então, precisamos diminuir uma casa. Então, com a vírgula, vamos andar uma casa com a vírgula e colocando então a vírgula aqui. Com isso, será 2,209 vezes 10. 10 elevado a quanto? Nós andamos, no caso, uma casa para a esquerda. Uma casa para a esquerda, nós fazemos o quê? Somamos um valor. Então, ficou 3 no expoente. Então, o valor em notação científica correto é este valor aqui. Beleza? Por hoje, então, galera, ficamos por aqui e nos vemos nas próximas videoaulas.